Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, dos versículos 32 ao 34. E aqui, Jesus acabou de curar 2 cegos que mal saíram dali do recinto onde estavam com Jesus, comemorando, a graça alcançada. Entrou um outro homem acometido de mudez por causa de um espírito maligno. E Jesus expulsou esse espírito atormentador. E aqui na versão da Bíblia, a mensagem diz que esse homem andou a falar, desandou a falar como nunca. E as pessoas que estavam ali aplaudiram, dizendo que nunca houve algo assim em Israel, elas falavam. E alguns fariseus ficaram resmungando, dizendo que aquilo era um truque, que provavelmente Jesus havia feito aquilo com o poder do diabo. Bom, nesse dia 7 de setembro de 2023, no Brasil nós comemoramos 201 anos da independência. O Brasil como nação soberana, como nação que autodetermina suas escolhas, seus caminhos, etc. A história do Brasil é bem maior do que isso, mas desde 1822 nós somos um país independente. E esse Brasil independente de 2023 está aí prestes a se tornar um Brasil evangélico. Em pouco tempo, dizem aí pesquisadores e institutos de pesquisa, etc., o Brasil terá a maioria evangélica. Serão milhões de pessoas aí professando a fé evangélica no Brasil. E eu gostaria de trazer a reflexão para nós neste dia, como nós, como igreja evangélica, como parte desse povo evangélico, trazer à luz uma reflexão a respeito de como deve ser esse Brasil, ou como nós devemos preparar esse Brasil evangélico, como é essa igreja evangélica, que em breve será a maioria no Brasil, como essa igreja tem atuado, como nós vamos encarar um país, que transformação haverá no Brasil a partir dessa alteração. O que é ser evangélico no Brasil em 2023? Eu acredito que a igreja evangélica, ela muitas vezes se perde, sendo cabo eleitoral de político, fazendo defesa, seja de alguém da direita ou de alguém da esquerda, da suposta direita, uma suposta direita que governou o Brasil. Eu acho que a igreja se perdeu nesse caminho. Nós não podemos fazer militância ideológica ou política por uma pessoa ou por ideias que não se encontrem plenamente visíveis dentro do escopo bíblico, do escopo da história da igreja. Nós precisamos pensar como a igreja evangélica no Brasil tem sido influenciada pela cultura dominante do nosso tempo. E isso não envolve só o Brasil. A cultura dominante ela é internacional muitas vezes. O que se pensa aqui, o que se faz aqui, a maneira de se viver aqui, de se enxergar certas coisas aqui, também é vista em outros lugares, em outros países. E isso nos afeta. A cultura mundial ela está, em alguma medida, interligada a alguns costumes, no Ocidente, por exemplo. Então, até que ponto a Igreja do Brasil tem, de fato, influenciado a cultura dominante das pessoas ao seu redor? Eu enxergo que ser evangélico no Brasil de 2023 é orar pela nossa nação, pelas pessoas, é claro, mas pedir a Deus que Cristo nos inspire a nós fazermos algo pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós sermos pequenos agentes de mudanças onde estivermos. E eu não estou falando de evangelizar. Evangelizar faz parte disso. Mas se eu estou indignado com essa cultura sexualizadora de crianças, que abre as portas para ideologias LGBT e outras coisas, nas escolas ou fora delas, entrarem na cabeça das crianças, eu preciso estar atento a o que as crianças que estão em volta de mim estão ouvindo, estão assistindo, estão fazendo,
eu de fato as estou educando com uma educação cristã? Nós precisamos olhar para o nosso entorno e enxergarmos então quais as mudanças nós temos sido para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que o evangélico do Brasil de 2023, ou o Brasil que caminha para se tornar, de certa forma, entre aspas, evangélico, ele precisa refletir, essa igreja precisa refletir sobre isso. Muitas vezes a igreja, pessoas das igrejas, a igreja no Brasil é abençoada porque é um celeiro missionário, como eu já ouvi dizer, ou porque ela ora muito. E não adianta ser um celeiro missionário para países do outro lado do Atlântico, enquanto nós estamos perdendo pessoas aqui dentro. E não estou só dizendo perder pessoas, no sentido de pessoas que não estão no caminho do Evangelho, mas refletir sobre as ideias que formam a nossa cosmovisão, de onde elas vêm, como elas foram construídas em nós. Casais evangélicos, por exemplo, que não querem ter filhos, que não pensam numa educação cristã de fato para os seus filhos. Não estou dizendo uma educação religiosa, estou dizendo uma educação cristã. De onde vêm essas ideias? Por que as pessoas pensam dessa forma? Por que nós enxergamos certas coisas com um olhar, tipo, por exemplo, usando como exemplo isso que eu falei de criação de filhos, filho é gasto, filho é problema, melhor não tê-los. De onde vêm essas ideias? Porque a nossa cultura, ela se encontra como esse homem aqui. É um espírito atormentador que está por trás dela. Não estou espiritualizando as coisas, mas estou dizendo que as forças do mal, elas estão dentro das correntes de ideias que circulam na nossa sociedade. E nós, como igreja no Brasil, como evangélicos no Brasil de 2023, ou do século 21, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos, ao menos, saber sobre aquilo que pensamos, aquilo que forma as nossas ideias, de onde está vindo. Como foi que isso veio parar dentro da minha cabeça e agora eu cuspo para fora como uma opinião? Porque se eu não rastreio as minhas ideias, não sei o porquê eu estou pensando como estou pensando, é porque alguém está pensando por mim. Mesmo que eu tenha argumentos para defender, eu preciso saber de onde essa ideia me veio. De onde a ideia, por exemplo, de que filho é gasto, veio dentro das pessoas. Se elas não rastrearem e não souberem o início disso, como isso entrou na cabeça delas, elas estarão sendo manipuladas. Então a igreja evangélica de 2023, ela precisa combater isso. Ela precisa se preparar para não só saber defender a sua fé e explicar qual a razão da sua alegria em Cristo, mas estar atenta a aquilo que forma suas opiniões, seu modo de vida, para nós pararmos de nos indignar com a corrupção e passarmos a de fato ser uma voz que denuncia, ser uma voz que diferencia aquele que faz conchavo e se diz crente daquele que de fato é uma voz que denuncia, que está contra a corrupção, daquele que faz militância política no palco de uma igreja, seja para o suposto cristão que governava o Brasil, seja para o progressista que governa hoje, seja uma voz que denuncia os erros, as ideias tortas por trás daquilo. Então que nós possamos, nesse Brasil evangélico do século XXI, nos prepararmos para, de fato, ser uma igreja que impacta a nação, uma igreja que muda os destinos da nação. E nós não vamos mudar os destinos da nação lá de cima, lá dos lugares de poder, com templos suntuosos ou estando na política. Nós vamos mudar aqui, de baixo para cima, nas nossas relações sociais do dia a dia. É prestando atenção no que as crianças que estão ao nosso redor estão ouvindo, na educação que está sendo dada a essas crianças. De onde vêm as nossas ideias? Por que nós pensamos como pensamos? E se
aquilo que nós pensamos está de acordo à luz da Bíblia, à luz de Cristo. Que nós possamos refletir sobre isso nessa data comemorativa e importante para nós como nação. Deus abençoe você. Até amanhã.